Do apóstolo ausente, Tomé, praticamente não falamos. De certa forma contagiado pela inquietação de André, fui ter com Pedro. Sentei-me ao lado dele, durante breves minutos, pus-me a observá-lo. Qualquer psiquiatra se sentiria feliz, e eu também, se pudesse fazer ao pescador um teste ou questionário que servisse para medir o grau de neurose e ansiedade. Cattell, Nad, Hamilton, Srisi, Taylor, etc. Mas isso evidentemente teria sido um pouco comprometedor. No entanto, decidi tentar mais adiante. A experiência poderia ser apaixonante. No momento, contentei-me com uma ligeira exploração de algumas das suas constantes vitais. Passei-lhe um braço pelos ombros e, procurando transmitir-lhe todo o meu afeto e simpatia, tentei animá-lo. Quase não olhou para mim. E percebi logo algumas características dos indivíduos dominados pela neurose. Uma grande rigidez perceptivo-motora e pouco controle corporal. Faltava-me um terceiro elemento, num tom de cumplicidade, de forma a que os outros não me ouvissem. Perguntei-lhe se a luz o incomodava. Negou com a cabeça e, de imediato, censurou os irmãos por terem apagado as luzes. Tal como suspeitava, a sua adaptação sensorial à visão no escuro era muito fraca. Outro sintoma indicador do grave momento que atravessava. Notei que o seu ritmo respiratório tinha altos e baixos e, recordando-lhe a minha condição de curandeiro, tomei-lhe o pulso. Consentiu sem muita vontade. Efetivamente, a sua excitação nervosa acelerava-lhe o ritmo cardíaco, com uma possível elevação da tensão arterial. A condutância cutânea parecia muito alta. Apalpei-lhe os antebraços e o fluxo sanguíneo revelou-se muito acelerado. Se eu tivesse tido acesso a uma análise de sangue, talvez tivéssemos encontrado um aumento de colinesterase. Tens frio? Um pouco. A verdade é que não havia motivo. A temperatura ambiente no exterior era moderada, talvez uns 12 ou 14 graus, mas na sala era um pouco mais elevada. Aquela sensibilidade especial de Pedro ao frio e ao cansaço eram novos sintomas que vinham enriquecer o meu diagnóstico provisório. E, embora eu saiba que este quadro biológico deva ser utilizado com prudência no momento de tomar uma decisão, era revelador de uma insuficiência energética geral e de um estado de hiperativação ou elevado drive ou ansiedade, próprio do que hoje chamamos stress. O que é que eu tenho, Jazão? No estudo mais consciencioso, no plano somático, os parâmetros bioquímicos de Simão Pedro nos teriam indicado, entre outras coisas, um elevado nível de cortisol, catecolaminas, 17, oxplasmáticos, ligeiro aumento da atividade tiroideia, talvez inibição do sistema hipófiso-gonadal, incremento dos lípidos séricos e participação do tão fatado na síndrome da angústia. N. Do M. A voz enrouquecida do apóstolo mergulhou-me numa tristeza indescritível. Os olhos dele, como os de João e Simão, o Zelota, estavam inchados, vermelhos pela falta de sono e pelas lágrimas, e marcados por umas olheiras horríveis. Senti tanta vontade de lhe dizer a verdade naquele momento. Anunciar-lhe o que lhe reservava o destino e, assim, aliviar o seu sofrimento e o meu. Mas o meu trabalho não era esse. E, dando-lhe umas palmadas nas costas, apenas me saiu uma resposta vaga e nada reconfortante. Trata-se de um mal-estar passageiro. O bom Pedro tentou retribuir com um sorriso. Mas não conseguiu. Escondeu o rosto nas mãos peludas e calejadas de pescador, e começou a soluçar entre estremecimentos intermitentes. Tive de me retirar, maldizendo o código moral a que estava sujeito. Mas, de repente, umas pancadas na porta tiraram-me do meu aturdimento. A reação do grupo foi fulminante e digna de ter sido narrada pelos evangelistas. Tiago Zebedeu pôs-se em pé de um salto, brandindo a espada. Pedro, com os olhos desfigurados pelo medo, foi entrincheirar-se atrás do divã, não conseguindo sequer, no seu nervosismo, desembainhar o Gládios. João e os gêmeos, lívidos, não moveram um único músculo. Bartolomeu, na pressa de fugir para o fundo da sala escura, pisou seu próprio manto e caiu de bruços no soalho. Filipe correu a despertar Mateus Levi, e André, tão pálido e indeciso como os restantes, permaneceu sentado, paralisado pelo terror.
Eu, é claro, também me assustei. E, reunindo toda a minha serenidade, pus-me de lado, encostando-me à parede da direita. Por pouco tropeçava no divã de Simão, o zelota. O seu estado de prostração era tão grande que nem ouviu as pancadas. Evidentemente, o que estava do outro lado da porta não sabia ou não recordava a contrassenha. No meio do silêncio e do rumor de uma ou outra respiração entrecortada, o intruso bateu com mais força na porta, fazendo estremecer os assustados discípulos. Tiago Zebedeu, mais frio e audacioso que os seus amigos, deu uns passos sem fazer barulho e aproximou-se da porta. Pôs-se a um lado, levantou bem alto a sua arma afiada e, com a mão direita, disse a André que destrancasse a porta. Numa grande tensão, o irmão de Pedro caminhou devagarinho até a tranca e, quando ia tirá-la com um pontapé, uma voz aguda e familiar deixou-nos perplexos. Era João Marcos. Um suspiro de alívio ecoou no cenáculo, ao mesmo tempo que alguns dos amigos de Jesus se precipitavam para a porta. Mas Tiago, filho do trovão, com a espada no ar, obrigou-os a recuar. Pode ser uma armadilha. Então, André, ajudado por Mateus Levi, procedeu a desimpedir o acesso. O rapaz entrou de rompante na sala. Suado e ofegante, gesticulando e apontando para o exterior, tentava articular as palavras. Mas era tão grande a sua excitação que precisou de alguns segundos para o conseguir. Desconfiados, os gêmeos, seguindo a direção indicada pelo Benjamim, voltaram a cabeça para o exterior. Mas logo se viraram para os ansiosos companheiros, encolhendo os ombros. De fato, não havia ali ninguém. Passado o falso alarme, os discípulos, profundamente irritados, repreenderam o rapaz. Mas João Marcos, sem lhes prestar atenção, foi sentar-se no divã. Por fim, ele conseguiu dizer: Viram-no. Outra vez. Pensei que se referia à última suposta presença de Cristo em casa de José de Arimateia. Voltei a enganar-me. E, tão perplexo como os outros, ouvi dos lábios daquela criança outra novidade não menos singular e incrível. Este foi o seu atabalhoado relato. Foi por volta das 4:30. Na casa de Flávio. Foi visto por mais de 40 gregos. André ajoelhou-se diante do moço e pediu-lhe calma. João Marcos engoliu em seco e disse que sim com a cabeça. Foi inútil. O coração estava a ponto de lhe saltar pela boca. E disseram-me, continuou com os olhos cheios de luz, que lhes falou. Os apóstolos, amontoados em torno do aturdido correio, devoravam-no com os olhos atentos a cada gesto e a cada palavra. Alguém que os visse naquela altura juraria que eles não eram homens céticos e indecisos. Eu mesmo cheguei a duvidar. Pedro, sobretudo, com a boca aberta e o olhar ausente, esfregava nervosamente as mãos, concordando ritmadamente com a cabeça a cada uma das explicações do rapaz. E uma enorme, ainda que momentânea alegria, fez-me tremer de emoção. E que disse ele? Explodiu, impaciente, João Zebedeu. Não me lembro. A decepção estampou-se nos rostos. Alguns murmuraram um palavrão que me nego a transcrever. Mas João Marcos era tão sincero quanto eficiente. Assim, vasculhando entre as pregas da sua túnica, tirou um pedacinho de barro cozido, provavelmente os restos de um cântaro ou de uma tigela, no qual, com caracteres mal traçados, copiara as palavras, ou supostas palavras, do Galileu nessa nova aparição. Orgulhoso, mostrou aquela espécie de ostraca e, adotando um tom solene, leu as letras mal feitas com alguma pedra ou objeto pontiagudo. A paz seja convosco. Ainda que o Filho do Homem tenha aparecido na terra entre os judeus, trazia o seu ministério a todos os homens. O rapaz parecia ter problemas com a sua própria escrita apressada. Que mais? Os incrédulos apóstolos agitaram-se nervosos. Ah, sim. Disse João Marcos. Já entendo. Trazia o seu ministério a todos os homens. No reino do meu Pai não há nem haverá judeus nem gentios. Todos sereis irmãos. Os filhos de Deus. Essa última coisa não está bem, sentenciou Mateus. João Marcos releu o pedaço de argila e, levantando os olhos para o impaciente grupo, repetiu.
Todos séreis irmãos, os filhos de Deus, foi isto que me disseram que ele afirmou. Aquele possível erro de transcrição, tão próximo e ainda quente, era muito simbólico. Se o voluntarioso Benjamin dos Marcos não fora capaz de copiar com precisão algumas palavras do mestre, que podia esperar-se de textos redigidos dezenas de anos mais tarde e por pessoas que nem sequer tinha conhecido ou ouvido os ensinamentos do Rabi da Galileia? Está bem. Está bem. Continua. Ide, portanto, pelo mundo inteiro espalhando este evangelho de salvação, como recebestes dos embaixadores do reino, e eu vos receberei na comunhão da fraternidade dos filhos do Pai na fé. E na verdade o mensageiro ficou calado. E que mais? Insistiram vários dos presentes. Mais nada, esclareceu João Marcos. Despediu-se e desapareceu. Os discípulos trocaram alguns olhares, interrogando-se em silêncio. Ninguém se atreveu a pronunciar-se em primeiro lugar. Enquanto voltavam para os seus assentos, a atmosfera eletrizante alcançou seu ponto máximo e um espontâneo comentário depreciativo foi o suficiente para que surgisse a discussão. Gregos. Não sei muito bem quem pronunciou aquela palavra. Também não me senti atingido. Não havia razão. O fato é que Simão Pedro no segundo, como um furacão, com as mãos atrás das costas e sem deixar de andar de um lado para o outro, se impôs de novo como cabeça dos recalcitrantes. Porque aos pagãos? João Zebedeu, paladino dos que acreditavam na ressurreição do Mestre, censurou Pedro pelo comentário tão pouco caridoso. E logo a seguir, enredaram-se no velho círculo vicioso de ressurreição sim, ressurreição não e porque primeiro há mulheres estúpidas e infiéis impuros. Já era muito mal que se tivesse apresentado às hebreias antes que aos eleitos do reino, mas aquilo dos gregos, argumentavam os incrédulos, ultrapassava todas as medidas.